Agora, depois de todas as etapas que a gente passou aqui, meu coração bate mais forte, né? Porque essa foto diz muito. Em 2017, nós estávamos aqui nesse mesmo local, tomando posse, começando uma caminhada. Então eu trouxe essa foto para que a gente pensasse nas nossas caminhadas. Então eu quero iniciar agradecendo a presença do nosso querido presidente Mauro Crois, presidente do Conselho Federal de Administração. Agradecer as belas palavras aí do pastor Paulo, com a sua esposa Elicinara, que ambos são abençoados e têm uma iluminação divina nas palavras. Sempre que tem esse microfone, a gente tem uma responsabilidade imensa, porque a gente está liberando coisas sobre as pessoas. Então, agradeço muito as suas palavras aqui liberadas para essa nova gestão e para nós todos que estamos aqui. Ao representante, então, do governador reeleito, né, o governador Eduardo Leite, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, senhor Hernani Paul, agradeço muito a sua presença. O presidente do meu sindicato, do meu Sindaergs, o Avancini, o secretário da Fazenda, que está aqui hoje representando o prefeito Melo, mas amigo de longa data. Ele lembrava que foi no aninho da Duda, ficou apavorado com o tamanho da Duda. Então o Rodrigo Fantinel, que ficou 15 anos mais velho só porque viu a Duda. Então, Rodrigo, é um prazer mesmo de tu estares aqui. Eu fico muito feliz de também ver o sucesso da tua vida profissional e estar aqui hoje representando o nosso prefeito. A vereadora Cláudia Araújo, que estava aqui conosco e teve que se retirar, teve uma questão familiar. Então, assim, mas ela está sempre conosco. Além de vereadora, nossa vizinha, né, Flávia? E eu, antes mesmo dela ser vereadora, nós já nos envolvíamos com as questões do bairro, porque isso está no DNA, não adianta, né? Onde a gente vive, a gente está tentando melhorar a vida das pessoas. Então, a vereadora, uma querida aí, minha xará. A conselheira federal, que estava até o momento, né, presidente Maura, minha querida amiga, ex-presidente do CRA, Cláudia Stadtlober, né, uma querida, que foi a Cláudia que me levou para dentro do conselho, a Cláudia culpada, a Cláudia que me convidou para participar da Câmara da Saúde. E aí, quando eu fiquei 10 anos lá na Câmara, achei que eu já tinha feito um trabalho em prol da profissão e principalmente dos administradores da área da saúde, né, para que a gente tivesse secretário em todo o nosso estado, à frente das instituições de saúde, administradores, para que a gente pudesse tratar com seriedade os recursos públicos, os recursos que tem que voltar para essa população que precisa do Sistema Único de Saúde. E aí eu, nessa defesa, continuei, e aí hoje, né, com toda... Mas a Cláudia, para quem quiser, a Cláudia é a culpada, né, de ter me chamado, Cláudia Stadtlober. Bom, também citar, eu sempre cito, não posso deixar agora, conselheiro suplente ao CFA, mas a Cláudia, o Emir, alguns ex-presidentes aí, Walter não chegou, né? Mas alguns ex-presidentes que nos inspiram. Eu confio muito nisso, Emir, que a tua inspiração aí de presidente do regional e agora conselheiro federal, que tu terás muito sucesso também nessa nova caminhada aí junto com o Sérgio. Caros colegas, é uma honra, o pastor falou em honra, mas é uma honra estar à frente de um conselho de administração quando eu penso em tantos colegas com, né, Ronaldo ali, o Piva, e aí e todos os outros que estão aqui. Hoje a gente está aqui com um grupo
seleto dos administradores do Rio Grande do Sul. E a gente pensa assim, por que eu ser a presidente, né? Por que eu? Será que... Mas acho que as coisas na minha vida profissional, elas foram acontecendo tudo com muito propósito. E eu diria até divino, porque aonde passei sempre deixei e falei muito de amor, de paz, de harmonia. Nem sempre a gente consegue, porque trabalhamos com pessoas, e hoje eu falei isso na plenária, né, que aprendi a cada um dos administradores, vice-presidentes junto comigo, a lidar com a personalidade de cada um, do Sérgio, da Isabel, da Helenice, do João, do Clipper. Então essa diretoria que está saindo e que nós ficamos juntos 6 anos. Então assim, depois a gente já conhece até nos olhares, né? Mas é muito tempo. E a gente fez um trabalho que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O Bruno Eli, que eu disse, Bruno, tu tens que ir. O Bruno Eli, agora o Clipper, foi vice-presidente de fiscalização e registro, e antes foi o Bruno Eli, lá em 2017, está ali na foto, né, Bruno? Então, realmente é uma honra muito grande estar representando esses colegas, que por competência técnica todos poderiam estar aqui, mas por vários motivos não escolheram. E eu espero ter contribuído e ter feito grandes entregas para o nosso conselho, para a sociedade gaúcha, para melhorar a vida das pessoas. Que eu acho que, ainda mais como gestora, há 23 anos no ambiente hospitalar, como executiva dessa área, não tem como a gente não pensar no que a gente entrega para melhorar a vida das pessoas. Porque quando a gente vê depois no leito do hospital, é o que tu fizeste melhor e não o que tu tens a mais, uma melhor. É o que tu fizeste melhor para melhorar a vida de outros. Então, 2017, a gente teve essa posse. Em 2018, a vida nos surpreendeu com a isquemia mesentérica que a Pri teve. E aí toda a nossa família passou por um momento difícil. Ali está a Pri entubada. Se vocês olharem aqui, ó, aqui a Pri estava morta, gente. Porque entubada nas primeiras semanas, e todo mundo só dizia isso. E nós dizíamos vida. E quando eu convido o pastor para falar, é uma oportunidade para vocês conhecerem, porque quando a gente se posiciona na nossa vida, e quando a gente muda, a gente começa a ter outras percepções. E nós precisávamos, naquele momento, em 2018, de uma fé forte, de pessoas que nos apoiassem. E foi o pessoal do Centro de Cura, né, que fez isso. E que, claro, que com conhecimento, o dom da palavra e sabendo procurar as palavras corretas da Bíblia. Todos os cristãos, todos têm essa palavra. Agora, como é que nós estamos usando? Então, em 2018, a gente passou por muita oração. Imersão, que para vocês terem ideia, 2 horas talvez de sono, e o resto era oração. Teve uma das cirurgias da Pri que durou 4 horas, e eu fiquei as 4 horas ajoelhada no corredor do Divina, nas escadarias, orando. Então, assim, foi um grande desafio, foi uma grande dor, mas também uma grande honra, eu diria, receber um dom divino de ter a minha filha novamente com a gente, comendo, né, Pri, estar aqui. E toda a nossa família passou por isso, a Duda passou por isso, o Thiago passou por isso. Deus, né, maravilhoso de superação e de reconstrução, do que às vezes a chance é zero. Eu não sei, cada um tem uma história, cada um tem uma família, mas eu tenho me deparado com muitas pessoas dizendo, assim como a gente tem aí o Elimar, né? Elimar, foi um milagre, tá lá o Elimar, que fez transplante, pós a questão toda de
Covid, né? E o Elimar teve toda essa superação. Então, assim, a gente passa por alguns momentos e a gente tem algo poderoso, que é a fé, que é a palavra de Deus, que já está tudo lá escrito, gente. Só precisa a gente ler e entender que a gente tem saúde plena, saúde divina. Mas aí, então, está agora a nossa família completa, até com a Afrodite e o Bombom. Bom, e aí nós vamos para o fórum. E eu tive que fazer uma renúncia. Em 2018 eu tirei uma licença de 6 meses, o Sérgio ficou como presidente em exercício e eu era presidente do conselho, do fórum, fórum dos conselhos regionais e ordens de profissões regulamentadas do Rio Grande do Sul. Muita honra, né? Eu estou ali. Eu fiz questão de colocar 2 fotos que são muito significativas. Essa aqui é a última, que o presidente Mauro, que foi presidente do Conselhão lá em Brasília, de todos os conselhos federais, está conosco ali com o presidente Lamáquia, presidente da OAB, que hoje é o presidente do fórum. E aqui, essa foto, não sei por que ele passa lá para trás. Essa foto. Ele não passa da TV e vai lá para trás. Tá. A foto bem do canto aqui. A outra é com o Cláudio Lamáquia, lá embaixo, né, que foi um dos presidentes do fórum também. E ali eu quero fazer uma homenagem. Tá? A Patrícia aqui, vice-presidente lá do CRC. Eu tô ali com uma pessoa maravilhosa, assim como a gente falava da Ana Tércia, o Palácios. O Palácios me antecedeu no fórum. E o Palácios foi presidente do CRC aqui do Rio Grande do Sul. E o Palácios disse assim para mim uma vez: eu te apoio porque eu entendo que tu tens um bom coração e tu tens que me suceder no fórum. Foi assim. E é o ano da administração. Então, em 2018, eu assumi o fórum e, sendo há pouco tempo conselheira, né? Eu assumi o fórum e o Palácio fez toda a articulação. Aquele almoço ali foi para a OAB desistir de se candidatar e eu assumi. Então, toda a articulação foi feita pelo Palácios e ele, um grande colega, que disse, colega, porque assim, nas profissões, né, eu estou aqui também com o presidente Mauro, do Conselho da Medicina Veterinária, nas profissões, quando a gente se reúne lá no fórum, é para debatermos questões que envolvem todas as profissões regulamentadas. Às vezes a gente pensa que uma coisa é só nossa, não, mas é de todos. E por que eu coloquei essas fotos? Porque eu tive que renunciar, porque lá para presidir o fórum, só presidente, né? Não poderia vice-presidente. Então, eu saí quando eu tive que tirar a licença e o Breyer, então, que era o meu primeiro vice, assumiu e eu então voltei para o fórum. Agora o CRA tem uma cadeira como vice-presidente no fórum, junto com o Leonardo Lamáquia agora, né? Falar um pouquinho do CFA, nosso Conselho Federal de Administração. Sabe que os gaúchos dominam lá, e até pro chimarrão, né, presidente Mauro? Ali num fórum de presidentes que a gente foi, e o João está ali, eu, a Cláudia, o presidente Mauro, então, com a cuia, o chimarrão, o ambiente também, o Conselho Federal propicia as discussões com os presidentes dos regionais, né, para debater as questões, assim como tem os conselheiros federais que levam as demandas, mas um aprendizado. Cada estado é um Brasil, principalmente os do Nordeste. E aí nós estamos lá, nós somos privilegiados aqui no Sul, Sinérica do Norte, né? O Nordeste é os dois. A gente vê tantas diferenças. Vou contar uma para vocês. Chegou um presidente, não vou dizer o estado, né? E disse assim: como é que tu não tem todos registrados no teu WhatsApp? Eu tenho todos. Eu disse, meu Deus, me senti tão mal. Eu disse, mas eu não tenho como me comunicar com todos. E ele disse assim: eu tenho todos aqui, eu mando mensagem para todos, eu me comunico com eles.
Eu disse, meu Deus, como é que ele consegue fazer isso? Eu mal consigo responder os grupos que eu estou. Bom, todos eles são 300 registrados. Então assim, ó, tá bom, eu fui passar mensagem agora de final de ano, eu vi que eu tenho mais de 400 administradores, porque todos eu coloquei ADM na frente, então fica fácil de organizar. Mas assim, o nosso Brasil tem essas diferenças. E ali, na posse do governador, do primeiro mandato, quando eu e a Cláudia estávamos lá, agora dessa vez eu estava na praia, secretário não deu para ir, mas também um momento marcante na posse do Eduardo Leite. E aqui falar um pouquinho de 2019 e 2020. Uma pandemia, como é que a gente iria fazer, e aí os nossos eventos, nosso CIDEAD, Ciclo de Debate em Administração, que sempre foram presenciais nas universidades. Nós, quando entramos no CRA, né, Helenice? O CRA fazia 8 CIDEADs por ano. Nós fizemos, no primeiro ano, 16 com o mesmo orçamento. Porque mulher, quando inventa que vai fazer 16, vai fazer 16, né? Então a gente disse, não, o orçamento pode ser o mesmo. O que nós fizemos? Nós regionalizamos. Então assim, ó, quando tinha lá a região de Santo Ângelo, a gente fazia em 3, 4 cidades ali perto, ou, né, fazia em Santa Maria, já descia um pouquinho em Santo Ângelo, já passava por Passo Fundo, já estava a região completa. Então a gente conseguiu fazer isso. E aí, em 2019, a gente fez online. Vocês estão enxergando o númerozinho? Talvez não, mas eu vou ler para vocês. 1000. Vai dar certo. Ah, tá preso. Tá, deixa. 1.600 na primeira live. 1.600 pessoas participaram frequentemente da primeira live. Depois 1.400. Não são visualizações depois no YouTube, porque isso a gente nem contabilizou depois. Participando dos temas, né? E ali tem 2 de Caxias, né, Miro? O Feltrinha e a Roupilha. Lindeiro, como ele chama. O prefeito chama que é lindeiro com Caxias. Então, Caxias está dentro da Grande Farroupilha. Então, assim, aqui ainda não era prefeito, né? Mas como é cover do Elvis, já fazia muito sucesso e nós os debates aproveitamos. E dentro desse período de pandemia, como que nós íamos fazer o Prêmio Mérito em Administração? Aí nós tivemos um Prêmio Mérito, que é aquele ali de baixo, que nós entregamos o prêmio, mandamos para casa das pessoas e fizemos uma live também da entrega, mas não poderíamos passar um ano. Aqui nós temos vários administradores, nem vou correr o risco de dizer quantos, mas temos vários que foram o Prêmio Mérito. E aí, como é que a gente faria isso um ano sem? Não. Então nós fizemos essa live mostrando aqui os Prêmio Mérito. Então nós trabalhamos muito para agregar pessoas, mas também a gente se preocupou na estrutura do CRA. Por muitos anos o CRA não tinha passado por uma manutenção preventiva nem corretiva. E aí nós chegamos, vamos arrumar, vamos tirar essa cara de órgão público do CRA. Como que a gente fez? Começamos pela recepção, começamos quebrando paredes, ampliando a recepção, né, deixando clean, arrumando o estacionamento, calçando. E aí, por último, ali embaixo, onde tem aquela parede azul, é a recepção. Arrumamos o espaço RON, que foi na gestão da minha amiga Cláudia Stadtlober, que tem uma área com churrasqueira, um espaço que cabe 50 pessoas lá no conselho, e que foi para confraternizar. Pessoas precisam confraternizar. Então, precisam estar juntas, precisam crescer, precisam se agregar. E organizamos o local de trabalho dos nossos colaboradores. E hoje nós temos uma mesa de plenária onde cabem os 20 conselheiros, né? Os titulares e os suplentes sentados lado a lado. Só vota quem é titular, mas todos podem sentar à mesa e debater os temas relevantes. Antigamente, se eu mostrasse, se eu fizesse o antes e depois aqui, vocês ficariam apavorados. Mas vou mostrar só o que é bom para não ficar na memória até. Então essas entregas todas licitadas, e não é fácil, e aqui eu falo, não é fácil, 2 anos para fazer essa plenária, porque primeiro quando a gente foi fazer o 5º andar,
ele era um terraço, dava problema de infiltração no quarto, que era o auditório, e aí nós fomos fazer o projeto da plenária e veio o PPCI, e aí veio a questão de que não tinha, o elevador só ia até o quarto, não ia até o quinto. Vai para o Proder, organiza um elevador, né, presidente Mauro? Fizemos o elevador até o quinto, licita. Então assim, ó, demorou porque realmente tínhamos que preparar o ambiente para isso. Mas conseguiu fazer e o resultado está aí. Maravilhoso. Convido a todos. O quinto andar é a plenária e a área do gabinete. E esse espaço de coffee que a gente faz reunião, né, ali naquele cantinho, ficou com a vista da Ipiranga. Então assim, uma vista muito bonita. Essas foram as nossas entregas, então, da estrutura. Aqui as câmaras, nós também fizemos, desde 2016, quando nós nos candidatamos, nós falamos que nós queríamos um espaço para as câmaras. Nós queríamos agregar administradores dentro do conselho. Hoje nós temos em torno de 100 pessoas voluntárias nessas câmaras temáticas. O que são? São administradores que entendem de mediação e arbitragem, micros e pequenas empresas, saúde, jovens administradores, relações internacionais, responsabilidade social e sustentabilidade, gestão em tecnologia e inovação, gestão pública, agronegócio, ensino. Então nós temos aí as câmaras temáticas, onde agregam todas essas pessoas, e nós temos o CRA Mulher, que com 3 mulheres na diretoria, 50%, a gente já ganhava nos votos, né? Então a gente fez o CRA Mulher. E quando a gente fez o CRA Mulher, é porque a gente, não é só, a gente brinca assim, mas seja nós pensarmos, o curso de administração é um curso que na época que eu fiz, a Denise foi nossa colega, né? O pessoal contava assim, ó, tem 4 mulheres. E eu dizia, não, são 5 comigo. Não, tu já é casada com o Flávio. Então são 4 mulheres. Então eram 5 numa turma. Se a gente pensar assim, era isso que tinha a realidade dos cursos de administração. Hoje, 70%, 80% são mulheres. Então, por que nós não debatermos as dificuldades, as limitações, as questões das mulheres na administração? Então, o CRA Mulher, ele vem para fazer esses debates. Nós tivemos junto, que foi a primeira vinda da Luísa Helena Trajano na Unicinos, a Cláudia, a Lu, a Soraya estavam lá e trouxeram ela, e o CRA estava junto para debater sobre mulheres do Brasil. Então aqui nós fizemos as subseções também. Isso fica tudo no escopo do ex-vice-presidente João. E as subseções, nós também fizemos um grande estudo pelas entregas, para ver quais seriam as subseções que deveriam permanecer, quais com sede própria, quais que não precisariam ter sede, né? E fizemos algumas mudanças com base em indicadores. Teve gente que não ficou muito feliz, mas nós somos administradores, então nós tínhamos que ver o resultado para ver qual a importância dessas subseções. Mas hoje, podem olhar pelo mapa do Rio Grande do Sul, a gente tem uma abrangência muito boa. E onde não tem, que é a Uruguaiana, que a ex-conselheira Otília fala muito, a gente visita muito Uruguaiana, então tá tudo certo. Só eu fui 3 vezes nesse período em Uruguaiana, né? Com alguns convênios também, né, com Uruguaiana. Em Uruguaiana a gente tem 2 convênios, eu vou citar aqui porque agora a gente tem a FAMURS, poderia falar de N convênios, mas Uruguaiana é um exemplo que a Otília nos procurou e a gente fez com a Sala do Empreendedor, para dar um suporte para o SEBRAE, com os administradores, tendo hora técnica online, e na Escola do Legislativo para capacitação. Então, aqui os prêmios mérito, né, que nós temos sempre 3 prêmios méritos e um do tecnólogo. Sempre houve o prêmio mérito para o administrador, sempre que eu digo, nós estamos, me ajudem aí as gurias que eu não marquei aqui, há 20 anos, fazendo 15 prêmio mérito. Nós não tínhamos tecnólogo.
E tecnólogo nós colocamos em 2018. Então nós começamos a premiar, já que nós registramos os tecnólogos, então nós temos ali alguns que têm tecnólogos. A primeira tecnóloga, aqui os dois aqui foram tecnólogas que foram agraciadas com o prêmio. Tecnólogo é de diversas áreas. E nós temos então o Prêmio Mérito em Administração para a área pública, privada e ensino. Vou falar um pouquinho dos números. Secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário da Fazenda. Nós temos, então, 27 mil administradores registrados, 3 mil tecnólogos, né, estou arredondando, em torno de 300 técnicos. Os técnicos em administração se registram conosco também, é nível técnico. Áreas especiais, são tecnólogos em áreas que às vezes eles podem se registrar em outro conselho e no nosso também. Os gestores, os mestres e doutores. Mestres e doutores foi algo novo que o Conselho Federal, por resolução normativa, iniciou em 2018, né, presidente Mauro? Então nós temos ali 20 pessoas registradas, ainda é algo novo. Então nós temos 30 mil registrados, 12 mil, 13 mil praticamente adimplentes. Que belo trabalho para a próxima gestão. Uma oportunidade de negócio aí. Nós temos realmente essa questão que é do exercício legal da profissão, de uma questão ética dos adimplentes, mas a gente tem isso. Nós também entendemos que passamos por uma pandemia e o CFA fez resoluções com refis, parcelando, e agora a gente está na fase da anuidade de 2023. Temos também as empresas da área de atuação da administração. Nós temos 2.300 empresas e também o índice das empresas inadimplentes é alto. E isso até tendo aqui a área pública, sugiro que quando façam licitações e peçam registro no CRA, peço também um atestado lá no termo da licitação de certificado de adimplente. Muitos pedem, né, Duran, mas às vezes isso se passa e aí acaba não tendo. Isso ajudaria também para que essas empresas inadimplentes colocassem os valores em dia. Os dados financeiros estão muito pequenininhos, mas assim, ó, quando a gente assumiu o CRA, a gente tinha em 2017, em torno de 9 milhões em aplicações em CDB, e hoje a gente está deixando o CRA com todas aquelas reformas, porque a gente gastou, né, Isabel? A gente gastou, mas a gente está deixando com 19 milhões 724 mil. Aqui de convênios e tal, mas eu vou passar. Aqui das duas últimas entregas da última semana. Cadê a Sandra? Tá pronto, Sandra? Tá pronto? Então tá. Agora vamos apagar as luzes. Não. Nós tivemos essas entregas essa semana passada. 6 meses. Parece assim, mas foi no finalzinho. 6 meses com o Serpro para fechar o convênio, para testar, para ver a normativa, mas nós estamos com a carteira digital. E nesse exato momento, todos os administradores presentes estão recebendo um WhatsApp, uma mensagem com a senha para fazer a sua carteira digital gratuita. Por isso que eu disse, está preparada, Sandra? Ela está com celulares e mais uns 10 ali com celulares, toda uma mensagem para vocês. Vocês tem que baixar o aplicativo e aí tem o passo a passo também ali no site do CRA, na newsletter da última semana, para baixar a carteira. Então a nossa carteira está ali, nova, linda, com uma questão da carteira olha que interessante, secretário da Fazenda. A carteira tem um espaço que eu posso mandar mensagem para os administradores. Várias mensagens de Ano Novo, de Natal, de boleto. Então,
eu tenho uma forma de comunicação mais direta agora. Então, dá para ir PTU também. Então, assim, realmente essa entrega, ela não é só uma carteira digital, mas ela vem outros ganhos. Assim. E a questão do convênio. Quando eu e a Lenice fomos na última viagem a Portugal, nós fomos no Summit com um grupo uma delegação do município e do estado, nós também aproveitamos para ir na Universidade Fernando Pessoa, que já é parceira do CRA há muitos anos, e fechamos um convênio de revalidação do curso de administração pela Universidade Fernando Pessoa. Ela tem que analisar os currículos, por óbvio, vai ver quantas disciplinas ainda necessita, revalida o diploma para a Europa. Junto com isso, nós fizemos, conversando com o reitor deu conversa para mim e para a Helenice, ficamos umas 4 horas conversando, então nós conseguimos também que os administradores, os profissionais da administração adimplentes façam na Universidade Fernando Pessoa especializações 100% financiada pela Universidade Fernando Pessoa. Basta o quê? Que o Conselho Regional de Administração diga que esses profissionais são bons pagadores, estejam lá naquele percentual de adimplentes e que não tiveram atraso. Porque conversando com o reitor, ele me disse assim, quem é bom pagador no Brasil vai ser na Europa, vai ser em qualquer lugar do mundo. Então, para ver os princípios, né? Quem faz aquilo daquela forma correta, ele vai fazer em a conduta é a mesma. Então, fechamos esse convênio. Isso é uma inovação, né, presidente Mauro? Porque 100% financiado, assim, em revalidação para a Europa, agora a gente pode estender para todos os demais conselhos, puxar para o CFA. Mas o reitor, o Dr. Salvato Trigo, olhou nos meus olhos e disse assim, eu só não quero fechar convênio com o Brasil para ficar na gaveta. E realmente, isso não tem intenção nenhuma, é divulgar e fazer com que esteja aqui, mas a gente também não quer mandar os nossos colegas para a Europa, nós queremos que eles trabalhem lá e aqui, tragam o euro para cá também. Então a gente facilitou um pouco. Aqui, porque essa foto fala muito com a gente, o Albano está ali sentado ao meu lado, né? O Sérgio, o Albano fez um trabalho com os colegas lá, os colaboradores do CRA, no planejamento estratégico, colocar em prática todo o que a gente vem muitas vezes falando, e o planejamento é aquela coisa, né? Fica lá e às vezes para te colocar em prática é um esforço tremendo. E aí nós fizemos o fechamento do ano, tá todo mundo feliz porque o Albano disse que em 2023 ele ia continuar, então tá tudo certo, né, Albano? Então essa entrega também de capacitação, isso nós colocamos no orçamento, vocês já vão receber isso pronto, um valor que a gente colocou para capacitação por colaborador, né? Fizemos um cálculo para que tenha a oportunidade de desenvolver mais as pessoas, para que as entregas sejam melhores. Não adianta às vezes a gente querer cobrar e não ter sido feito um investimento, não adianta a gente querer colheitas sem plantar. Então aí foi o nosso fechamento e a gente valorizou muito. Nós fizemos processo seletivo público, que o último tinha sido impugnado, tinha uma indecisão sobre a questão de regime jurídico, né, se seria estatutário, seria CLT, os colaboradores do Conselho. E aí, quando o ministro Fux definiu que seria CLT, nós trabalhamos para fazer o processo seletivo público, fizemos logo depois da pandemia, nós já estávamos com o processo assim, acaba a pandemia que nós precisamos reunir as pessoas, fizemos pela Fundatec. E hoje nós temos, na atividade fim do Conselho, que é fiscalização, o Bruno vai ficar bem feliz, nós saímos de 4 fiscais, Bruno, para 8 fiscais. Nós dobramos o número de fiscais, olha o tamanho do nosso estado para trabalharmos
com 4 fiscais da PM. Tudo porque a gente pode fazer o processo seletivo público, poder nomear essas pessoas e poder estar capacitando elas para que as entregas sejam melhores. E aí a gente entendeu também que coordenar a fiscalização e registro tinha que ser alguém de carreira. Assim como o prefeito Melo acertou, também acertamos ali e colocamos essa questão do Duran, então coordenando a fiscalização e registro. Bom, eu olho, toda hora eu olho, para quem não sabe, para quem eu olho, para o secretário adjunto que é administrador, né, Jonas, aqui não foi citado, porque o secretário está aqui, mas o Jonas está ali e nós tivemos boas conversas já de aproximação do Conselho. Bom, prezados, essa mensagem de final de ano foi a mensagem que saiu no jornal. Eu sei que eu já me estendi mais do que os 10 minutos. E a Arielle dava risada. Tu vai falar 10 minutos? O Preto foram quantos? Ligou o cronômetro 25. Mas ela disse, não, tá bom, é tua despedida. Deixa assim, presidente. Mas assim, eu quero que vocês pensem com carinho, porque eu pensei com muito carinho quando eu escrevi isso, junto com as jornalistas. A vida é feita de ciclos, né? Repleta de momentos de cultivar e de colher. Nessa época, então, de celebração, de nascimento de Cristo, de um ano que se inicia, desejo que a sua colheita seja farta de amor, prosperidade e sabedoria. E aí, como quem me conhece, sabe do meu perfil, eu tenho que fazer a pessoa refletir também. Então eu continuei. Aproveite a oportunidade para avaliar o que está recebendo e não esqueça de plantar o que você quer no futuro. Porque às vezes nós queremos plantar coisas que a gente... Aliás, colher coisas que a gente não está plantando. Então quem planta ódio nunca vai colher amor. Infelizmente, tenho que dizer, mas é uma verdade absoluta. E agora quem planta amor, mesmo que receba ódio, consegue se livrar daquilo ali rapidamente. Então a importância da gente pensar, repensar, aproveitar que a gente está iniciando o ano. E não só no Natal, né, mas que a gente tenha aí de exemplo para as nossas vidas, a caminhada que Cristo veio à Terra para fazer e para nos mostrar. Não é fácil, mas a gente precisa ter fé, a gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa estar preparados espiritualmente, emocionalmente, e a gente não se prepara sozinho. Pode ter muita gente autodidata, pode ter, né? Mas a gente precisa conviver com pessoas, porque quanto mais elas nos desafiam, mais a gente aprende, mesmo que a gente não goste naquele momento, mas mais a gente aprende. Eu tenho 2 filhas, né, então eu posso dizer isso, que eu aprendo bastante, né, Pri? Eu vou ler o que eu pedi para Pri passar, por isso que eu estou procurando aqui. Então eu vou finalizar com Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. É isso. Plante o que vocês querem colher. E quando parece que tem seca, que não vai dar certo, continuem plantando. Porque a gente consegue colher o que a gente planta. Obrigada.